Bem-vindos à última parte do iceberg de lugares estranhos. Um breve disclaimer antes de começar. Eu vou manter os mesmos critérios do vídeo anterior, certo? Somente lugares que são aqui no planeta Terra. E para fazer essa parte eu me baseei em um outro chart, então também retirei os tópicos que já cobri anteriormente. Ah, e outra coisa, eu retirei muitos lugares considerados mal assombrados, porque só porque tá abandonado é mal assombrado. Não, cara! Enfim, chega de conversa e bora pro vídeo. Pripyat. Não é surpresa para ninguém que Pripyat carrega o status de cidade abandonada devido ao desastre nuclear da usina de Chernobyl. Antes disso, era uma cidade fechada e tinha uma população de aproximadamente 50 mil habitantes, e a cidade foi rapidamente evacuada. Logo após o desastre, Slavtych foi construída às pressas para abrigar os sobreviventes e famílias que moravam em Pripyat, mas não significa que Slavtych foi feita de qualquer jeito. A cidade possui uma infraestrutura decente, mas ainda assim carrega problemas sociais, justamente por conta do desastre nuclear. O interessante em Pripyat é que boa parte da cidade pode sim ser visitada, onde o nível de radiação não é tão alto. Claro que há a zona de exclusão que bloqueia o acesso à área próxima à usina por motivos óbvios. Challenger Deep. Challenger Deep é o ponto mais profundo na superfície da Terra, localizado, é claro, na Fossa das Marianas, a mais ou menos 11 mil metros. A alta profundidade e pressão da água torna a exploração na área quase impossível. Houveram vários mergulhos, mas acabaram não encontrando muita coisa. Não é à toa que mais tarde a Marinha Americana cessaria essas expedições. Muito recurso, tempo e dinheiro usado para voltar apenas com suposições não vale a pena. É discutido muito se há vida lá embaixo, e realmente tem, mas são seres bem pequenos. E acredita-se que a ausência de peixes e outros seres é devido à pressão gigantesca. Auschwitz. Os campos de concentração foram construídos logo após a ocupação da Polônia pela Alemanha no começo da Segunda Guerra Mundial, e palco de um dos eventos mais terríveis da história da humanidade. Eram levados aos campos de concentração principalmente os judeus e outros grupos considerados indignos, e ali não interessava se fosse homem, mulher, criança ou velho. Seria direcionado para a execução de qualquer jeito. Os judeus eram perseguidos e segregados de todas as formas possíveis, e como o poder do Império sobre a Europa era tamanho, eles os levaram para o complexo que era dividido em Auschwitz I, o Bloco 11, a prisão com celas escuras e estreitas de mais ou menos 1 metro quadrado, e com pouca entrada de ar. Às vezes colocavam várias pessoas na mesma cela, forçando os presos a ficarem de pé por horas, ou até dias. O Bloco 10, centro de experimentos médicos, que, cara, o que eles faziam ali era pesado. Vale mencionar o Anjo da Morte, Joseph Mengele, que serviu como médico e depois, ao ser transferido para os campos de concentração, encontrou a oportunidade perfeita para fazer suas pesquisas em cobaias humanas. E o cara era tão sádico que realizava experimentos grotescos, sem o mínimo de consentimento. Havia também em Auschwitz I o Paredão, que eu nem preciso dizer para que servia, né? Em Auschwitz II, Birkenau, se encontravam as câmaras de gás e os crematórios. Várias pessoas também morriam de outras causas, como fome, doenças e até exaustão. Atualmente, Auschwitz é aberto ao público gratuitamente. Aokigahara. A floresta é ligada a muitas lendas japonesas. É dito que vários demônios e espíritos malignos a habitam, mas é popularmente conhecida como a Floresta do Suicídio. Não se sabe quando que o local começou a ser atribuído a essa prática, mas provavelmente deve ser por conta do sentimento de solidão que a floresta desperta por ser muito densa. Ah, eu nem vou me estender sobre o caso daquele youtuber que vocês sabem quem é. Melhor nunca dar ibope pra esse cara. Floresta Torta. Esse é um pequeno bosque com árvores de pinheiro que possuem uma curvatura incomum na base do tronco. Até os dias de hoje, o que causou essa formação nas árvores é um mistério, e as árvores tortas são cercadas por outros pinheiros sem nenhuma deformação, gerando ainda mais dúvidas sobre esse fenômeno. Vale da Morte. O Vale da Morte é um parque nacional que se estende pelos estados da Califórnia e Nevada. É um território enorme com planícies áridas, cânions, desertos e montanhas, e chega a ficar tão quente quanto o deserto do Saara. O calor é causado pelo local possuir ocorrência de chuva baixíssima. O ar seco e a exposição ao sol faz com que o ar aqueça ainda mais constantemente. A temperatura mais alta registrada no vale é de 56 graus, que mantém essa média entre 40 e 50. O local também é habitado por vários animais e plantas que se adaptaram ao clima e ao ambiente. Caldeira Yellowstone. Esse é um super vulcão que pode estourar a qualquer momento. Abaixo do solo há uma câmara de magma, que se estende por mais de 40 quilômetros. Sua erupção seria tão violenta que destruiria cidades próximas, além de causas globais devido ao material vulcânico que se espalharia pela atmosfera. Fora o prejuízo causado pela erupção, que se estima em trilhões de dólares caso acontecesse. Ilha dos Gatos.
Era melhor eu ter colocado esse tópico na primeira parte do iceberg, mas é melhor colocar agora do que não colocar. Aoshima é conhecida pela sua população predominante de gatos. Com o passar dos anos, a população da ilha foi diminuindo gradativamente, e os gatos que restavam iam se reproduzindo. No começo, Aoshima era uma vila de pescadores. A ocidentalização do Japão, entre aspas, fez com que os seus residentes mudassem para a cidade grande ou mudassem de trabalho. Aoshima não é a única. No Japão há um acervo de 11 ilhas de gatos. O motivo mais provável para esses felinos habitarem essas ilhas seria de que os gatos eram adotados para controle de pragas. Os gatos se alimentam de doações, comida de pessoas que vão lá visitar ou caçando outros bichos também. Aqui no Brasil também tem uma ilha de gatos no Rio de Janeiro. Lá os gatos literalmente eram abandonados e se tornaram selvagens para sobreviver no local. Castelo Bran. Esse castelo foi o lar de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Conde Drácula. Caiu também no imaginário popular de que o próprio Vlad III teria vivido nesse castelo. O Bram Stoker realmente pesquisou sobre a Transilvânia e se inspirou na figura de Vlad para escrever sua obra. O castelo foi supostamente construído como uma fortaleza de defesa, e não uma residência da monarquia. Vlad, apesar de ter reinado sobre a Valáquia e ter enfrentado o Império Otomano, vivia no condado de Mir, que era vizinho do condado de Brasov. Porém, Vlad não contribuiu de fato na história do castelo, sendo a associação um chamado para atração turística e cultura da Romênia. Campo de testes em Nevada. Exatamente como o nome diz, era um grande campo de testes de armas nucleares. O grande número de testes e explosões fez com que o material radioativo impregnasse o local, tornando um dos mais contaminados dos Estados Unidos. Além disso, abalos sísmicos eram sentidos na cidade de Las Vegas, devido a testes realizados embaixo da terra. Os resíduos se espalharam para outros estados, causando um crescimento em casos de vários tipos de câncer e tumores nos cidadãos. Um estudo feito em 1997 confirmou que alguns dos testes foram responsáveis por liberar altos níveis de radiação na atmosfera, que se espalharam por todo o país. Atualmente o site é usado para pesquisa e desenvolvimento de armas nucleares, mas não são mais feitas explosões gigantescas como antigamente. A Colina das Cruzes. Não se sabe ao certo quando que as cruzes começaram a ser colocadas na colina, mas o local é um grande símbolo de fé e resistência do povo lituano, que também posicionavam as cruzes em memória daqueles que lutaram nas guerras para defender o país. Durante o domínio do Império Russo sobre a Lituânia, o lugar era marcado como fidelidade de suas raízes. A colina já foi alvo de violência, contudo o povo não se deu por vencido, e milhares de cruzes estão de pé na colina até os dias de hoje. Centralia. Centralia é um distrito abandonado da Pensilvânia, devido à constante queima de carvão das minas abaixo do solo. Era comum na cidade atear fogo no lixo em um aterro sanitário. Foi aí que, em 1962, o fogo se espalhou para uma das minas. Depois do ocorrido, os cidadãos começaram a enfrentar problemas de saúde pela liberação de gás tóxico. Não só isso, mas o chão começou a ceder devido à queima e liberação de gases. Os moradores então seriam forçados a deixar a cidade devido ao alto risco de vida da queima de carvão. Atualmente, fumaça tóxica é liberada do chão de vários pontos da cidade e que a queima pode perdurar por anos. O Grande Buraco Azul. O Grande Buraco Azul é uma caverna formada há milhares de anos, e assim que o nível do mar foi aumentando, a caverna foi inundada. A água cristalina torna o local uma grande atração de mergulhadores, e vários tipos de peixe e corais habitam lá. Montanhas Ural, caso de Dyatlov Pass. Os Montes Urais são um grupo de montanhas que vai do norte ao sul da Rússia. Não é recomendado ir até lá porque é um gelo do inferno naquele lugar. E foi lá que aconteceu o incidente de Dyatlov Pass em 1959, onde resumidamente 9 jovens morreram misteriosamente. Eles planejavam fazer uma excursão, mas no caminho enfrentaram uma nevasca muito forte e acabaram montando um acampamento para passar a noite. Os familiares do grupo começaram a ficar preocupados com a falta de comunicação e exigiram que um resgate fosse feito. A polícia conseguiu rastrear e encontraram o acampamento que estava destruído, dando a entender que eles fugiram de alguma coisa. A equipe seguiu as pegadas que levavam a um bosque próximo e encontraram os corpos de 2 dos 9 jovens, descalços e com roupas leves. Depois encontraram outros 3, dessa vez com fraturas no crânio, sinal que os 2 primeiros corpos não apresentavam, e um deles estava sem a língua. Também identificaram que as roupas deles apresentavam níveis de radiação. As principais teorias sobre o que causou a morte do grupo é que eles tentaram fugir de uma avalanche, e faz bastante sentido devido às condições que os corpos foram encontrados. Porém, tem alguns pormenores que contradizem essa teoria. Por exemplo, 2 deles eram esquiadores experientes, então eles não iam acampar em um lugar propenso a sofrer uma avalanche.
Outra é de que eles foram atacados por animais no bosque, mas os corpos não apresentavam ferimentos externos ou sinais de luta. E tem a teoria do Yeti, né, mano? Mas essa aí não explica muita coisa do que aconteceu com eles. Em 2020, a Promotoria Geral da Rússia abriu uma investigação sobre o caso, afirmando que o grupo morreu de hipotermia. Mesmo com o fechamento do caso e dessa afirmação, muitas dúvidas ficaram sem respostas. Tapron. Esse é um templo construído no século XIII, por ordem do rei Jayavarman VII, para homenagear sua família. Também um local para prestação de serviços e práticas budistas. É dito que o templo deu emprego e serviu de moradia para milhares de pessoas que prestavam serviços no local e ajudavam com doações. Tapron passou abandonado por séculos após a queda do Império Khmer, que era a antiga civilização do Camboja. Cemitério de aviões. Bom, o próprio nome já é explicativo. São armazenados aviões danificados, em manutenção ou tirados de serviço. Geralmente os depósitos são feitos em grandes campos ou áreas desertas, como o grupo de mineração e manutenção de aeronaves em Tucson, no Arizona, que é o maior cemitério de aviões. Algumas peças dos aviões descontinuados também são recicladas, seja para fazer ou consertar as partes de outros aviões. Camino a los Yungas. Camino a los Yungas é conhecida por ser a estrada mais perigosa do mundo. A via, que se estende a 80 km, é muito estreita, cerca de 3 metros de largura. Possui um clima de merda, com chuva e neblina também. Apesar do perigo, a estrada atrai muitos ciclistas que vão pra lá, e o trajeto pode ser acompanhado por guias turísticos que ajudam na viagem pela estrada. Catacombe dei Cappuccini. As catacumbas dentro do monastério de Capuchin abrigam centenas de múmias, cada uma delas vestindo roupas diferentes e em posições distintas. Possui uma história parecida com as catacumbas de Paris. O cemitério próximo estava sobrecarregado, e no século XVI iniciou a prática de mumificar e embalsamar os corpos de antigos monges do monastério. Mais tarde, essa exclusividade foi quebrada. Padres, outros monges, frades e profissionais renomados seriam mumificados. As catacumbas são uma grande representação do encontro dos vivos com os mortos, além de também importância religiosa. Ossuário de Sedlec. A capela dentro da Igreja de Todos os Santos, na República Tcheca, é arrumada e decorada por milhares de ossos humanos. A igreja foi construída próxima ao cemitério, logo após a peste negra ter afetado a Eurásia. Nisso, alguns dos túmulos precisaram ser desenterrados, e a capela da igreja foi feita justamente para servir como um ossuário. Em 1870, a casa de Schwarzenberg, que reinava sobre a cidade na época, contratou František Hint, escultor e carpinteiro. Seria o responsável por organizar e decorar a capela. Foi ele quem fez os lustres e até mesmo o brasão da família feito de ossos, deixando também a sua assinatura. Caixões pendurados em Sagada. Essa é uma prática muito antiga de povos das Filipinas, de pendurar caixões em penhascos ou em cavernas. O motivo para isso varia de cada cultura, mas tem alguns exemplos, como pendurar os caixões o mais alto possível para que os mortos pudessem ir para um lugar melhor no pós-vida, ou os caixões posicionados em lugares remotos para que os mortos não fossem perturbados. Também há outros povos da China e da Indonésia que também tinham essa prática. Parque Nacional Kakun. O parque se destaca por ser uma grande floresta tropical, e é reconhecido por sua biodiversidade. Foi estabelecido como Parque Nacional em 1992, através de apelo popular, e recebeu o status de Patrimônio Mundial. Foram feitas várias pontes suspensas nas árvores, providenciando o caminho e a vista pela floresta, e essa é uma das características mais famosas do parque. Ilha Hashima. Foi descoberto na ilha de Hashima reservas naturais de carvão. Nos primeiros anos, a ilha era apenas um centro de mineração. Mais tarde, construções começaram a serem feitas a serviço dos que trabalhavam no local. Nisso, a industrialização causou um rápido crescimento da ilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra e civis eram forçados a trabalhar sob condições extremas, e eventualmente as reservas se esgotaram, forçando as pessoas a se mudarem para outras províncias. Os serviços na ilha foram descontinuados e hoje está completamente abandonada, mas ainda assim é aberta ao público. Kawah Ijen. Ijen é um vulcão próximo a um lago ácido na ilha de Java, na Indonésia. Diferente dos demais, o vulcão expele uma chama azul, resultado da queima de gás sulfúrico, queimando logo quando entra em contato com o oxigênio, e são mais visíveis à noite. A água do lago também é afetada por gases, minerais e metais, a tornando extremamente ácida, e com essa coloração azul turquesa. Mas além do fenômeno, o lago serve como um local de extração de enxofre. A tarefa é extremamente perigosa, feita somente por mineradores experientes. O caminho até a caldeira é estreito e muito gás tóxico é emitido do vulcão, fora as erupções espontâneas que podem ser fatais para quem estiver por perto. O Museu de Ocultismo dos Warren.
Ed e Lorraine Warren foram dois investigadores paranormais notáveis. Escreveram vários livros e atuaram em casos paranormais pesados, como lugares assombrados por espíritos malignos, poltergeist e possessões demoníacas. Eles reuniram diversos itens e artefatos amaldiçoados dos casos no porão de sua casa. Dos diversos artefatos sombrios que eles tinham, vale mencionar a caveira usada para magia negra, máscaras amaldiçoadas, piano que toca sozinho, fotos macabras dos casos paranormais, objetos usados em rituais de magia negra, o ídolo satânico e, por último, mas não menos importante, a própria boneca Annabelle guardada em uma caixa. Claro que eles tinham muito mais coisa, mas aí a gente vai ficar até amanhã aqui listando. O Ed faleceu em 2006 e a Lorraine em 2019. Nisso, o museu ficou aos cuidados de seu afilhado Tony, que fechou o local devido a visitas indesejadas e problemas com a vizinhança. Cachoeiras de sangue. Esse é um fenômeno que ocorre em Taylor Valley, na Antártica. Resíduo de ferro se espalha pelas águas do Lago Bonney. Abaixo da geleira é um reservatório de água submerso por uma camada de gelo e forma um vazamento por uma fissura. A água desse lago é cheia de ferro e outros minerais que pintam a água de vermelho. As cavernas de Waitomo. Vagalumes e larvas luminosas formam um espetáculo nas cavernas de Waitomo. Essa espécie de larva luminosa que se prende nas paredes e no teto existem somente na Nova Zelândia. O lugar é uma grande atração e oferece vários serviços, como o tour guiado de canoa pelo sistema da caverna. As cavernas também são preservadas e supervisionadas para manter segura a vida das espécies exclusivas. Os Jardins Perdidos de Hilligan. Hilligan é uma propriedade que pertenceu à família Tremaine entre o século XVI e XVIII, e construíram o jardim que ocupa quase toda a propriedade ao redor da casa, que possui uma grande variedade de vegetação e segmentos ornamentais. A família Tremaine deixou o local após o término da Primeira Guerra. Nisso jamais se ouviu falar sobre o jardim, que caiu no esquecimento até 1996, que foi encontrado por um projeto de um canal de TV britânico. Foi feita toda uma restauração do jardim e hoje está aberto para visitas. Lago Qiandao. Qiandao é um lago criado artificialmente após a construção da represa de Xinyang. Isso resultou na inundação da antiga cidade Xicheng em 1959. A cidade tinha sua importância na era imperial chinesa, mas na época da construção da represa, forçou milhares de pessoas próximas a se mudarem por conta da inundação. Foi somente após 50 anos que a cidade seria descoberta no acaso por arqueólogos, e que o que mais impressionou foi o perfeito estado de conservação da cidade, que, digamos por estar embaixo d'água, se manteve protegida das condições naturais da superfície. Pine Gap. Pine Gap é tipo a Área 51 da Austrália, que, ironicamente, é operada em conjunto com os Estados Unidos. E foi erguida quando? Durante a Guerra Fria, é óbvio. Na época, a base servia para monitoramento de lançamento de mísseis ou armas nucleares. Após o término da Guerra Fria, vamos dizer que a base aumentou seu currículo no desenvolvimento de operações militares e espionagem de comunicações pela internet e por telefone. A base está estrategicamente posicionada, ou seja, longe do Bloco das Américas, e a Austrália é membro dos Five Eyes, que é uma aliança de serviços de inteligência. E para quem entende pelo menos o mínimo de geopolítica, já imagina que isso tudo pode ser que sirva para ficar de olho nos nossos amiguinhos do Oriente. Enfim, a área possui todas as restrições e avisos que já conhecemos. Resort Grossinger. Eu disse que não ia colocar lugares abandonados, mas esse daqui merece seu lugar no iceberg. O Grossinger Resort começou como um pequeno negócio da família. Assim que a filha Jenny tomou conta, ela expandiu e criou um local de renome e muito luxuoso. Porém, a Jenny faleceu em 1978. Nisso, os serviços e cuidados do resort foram descontinuados com o tempo, até acabar completamente abandonado. Mesmo estando em ruínas, o local ainda está como propriedade privada, provavelmente pela companhia que comprou o resort dos herdeiros da família Grossinger. A Vila das Bonecas em Nagoro. Essa é uma vila localizada em um lugar bem afastado do Japão, que teve uma grande redução de sua população no decorrer dos anos. Por ser uma zona rural, muitos se mudaram para a cidade grande em busca de melhores condições. Tsukimi Ayano confeccionou centenas de bonecos e os distribuiu pela vila como se fossem pessoas de verdade, e alguns deles representando antigos moradores. A história é parecida com a da Ilha das Bonecas, que carrega uma história mais melancólica do que macabra. A própria Tsukimi afirmou que antes a vila era mais alegre com os moradores, então ela mesma fez as pessoas. Smoking Hills. O local foi descoberto em 1826 por exploradores irlandeses, acreditando que tinha algum vulcão ali perto. Mas na verdade a fumaça liberada do solo não são de atividade vulcânica, e sim da ignição de enxofre e de depósitos de carvão abaixo das pedras.
liberando gás sulfúrico quando em contato com o oxigênio. Por ser bem ao norte do Canadá, as colinas não possuem acesso por terra, e também não é recomendada a visita devido aos gases tóxicos. Quechua-Chaca. Quechua-Chaca é a última ponte de cordas feita pelos Incas que restou. Eram feitas em lugares extremamente perigosos, geralmente em segmentos onde não era possível a passagem por terra, como penhascos, por exemplo. Muitas dessas pontes foram se desgastando com o tempo, mas essa em específico é renovada pelo povo da região, preservando o legado dos Incas. Inclusive isso se tornou uma tradição centenária. É feito todo um ritual no momento da renovação da ponte, com oferendas aos deuses e a construção seguida de um festival. Ilha da Queimada Grande. A ilha localizada no litoral de São Paulo é conhecida como a Ilha das Cobras, por obviamente abrigar milhares de cobras, muitas delas venenosas, boa parte delas sendo a jararaca ilhoa, exclusiva da região, e o veneno dela pode deitar uma pessoa em poucas horas. Além do difícil acesso, a visita é proibida e bloqueada pela Marinha, devido às espécies ameaçadas de extinção e o alto risco da ilha, e já chegou a ganhar o top de lugares mais perigosos do mundo. Castelo Coral. O Castelo Coral é um grupo de estruturas de pedra construída por Edward Leeds Coning. É dito que ele construiu tudo sozinho e sem a ajuda de equipamentos. Tá, mas peraí, como que o cara reuniu pedras com toneladas de peso? Vamos voltar um pouco no tempo. Edward, nascido em 1887, aprendeu engenharia de forma autodidata. O que se sabe do seu passado é que ele não nasceu em berço de ouro, mas apresentava uma notável dedicação à leitura, eventualmente se amaldiçoando pela busca por conhecimento. Aprendeu a esculpir pedras com seu pai, e depois de levar um pé na bunda, se mudou para os States. É então que ele começa o seu projeto de engenharia e arquitetura, conhecido como Castelo Coral. É dito que Edward trabalhava sozinho geralmente à noite, e não havia testemunhas para ver como que ele reunia e esculpia as pedras tão pesadas. Ele mesmo abriu o campo para o público e respondia a questões acerca de seu trabalho. Uma bem comum era como ele havia feito tudo aquilo sozinho, e respondia que sabia do segredo de como foram feitas as pirâmides. Surgiram então as teorias de que ele usava poderes psíquicos ou magnéticos para construir o castelo. Mas mesmo o processo de construção sendo um mistério, aqui tudo indica Edward teve sim a ajuda de engenheiros e construtores experientes para fazer sua obra. O Portão dos Sonhos. Esse é um trabalho de arte feito por Tony Fantastis, em homenagem à sua terra, a Austrália, e ao seu pai que trabalhava retirando grama alta e fazendo limpeza na região. Tony se inspirou no trabalho que seu pai era contratado anualmente para fazer, e nisso fez a escultura de concreto e gesso. É concreto, porra! Contudo, Tony entraria em uma disputa judicial feita pelo governo para descontinuar e demolir o trabalho. Essa treta fez com que ele se afastasse de sua cidade, mas o portão não foi demolido, porém está acabado e em estado de deterioração. Mano, muita falta de respeito com o trabalho do cara. O terreno já era dele mesmo. Os cara é foda, velho. Hart Island. Hart Island é uma ilha de Nova York, usada como cemitério de indigentes e pessoas sem família, ou que morrem por doenças. E é claro que não há pessoas morando lá. Basicamente tudo lá foi abandonado por volta dos anos 50 ou 60, não se sabe ao certo. Já houve tentativas de populacionar o local, mas sem sucesso. As outras instalações que haviam na região, como prisão, reformatório e centro de reabilitação, foram descontinuados, e os enterros ainda são feitos até os dias atuais. Sandy Island. Sandy Island é uma ilha ao sul do Oceano Pacífico, em New Caledônia, um território que fica na Austrália, mas faz parte da França, e que não existe, mas era representada em mapas por volta do século XIX. Isso aconteceu quando cartógrafos britânicos começaram a registrar essa ilha falsa em seus mapas. O registro se perpetuou por um tempo, com a ilha aparecendo até mesmo no Google Maps. Justamente pela falta de evidências dessa ilha, o Serviço Naval francês a retirou de seus mapas oficiais nos anos 70. E foi bem mais tarde, em 2012, que a ilha foi descoberta. Um navio de pesquisa australiano passou pelo local para investigar, mas não encontraram ilha nenhuma. Mesmo depois de certa discussão e após algumas pesquisas, foi concluído que a ilha realmente não existe. O mercado de fetiches em Akodessawa. Esse lugar é um mercadão de artigos e itens usados para rituais de voodoo. O voodoo é uma tradição religiosa de povos africanos, que abrange uma hierarquia dos espíritos regentes e ligado com elementos da natureza. As práticas abrangem, além de rituais, as danças e canções em dialeto próprio. O fetiche, ou feitiço que eles chamam, pode ser qualquer coisa ou item com poder. Por exemplo, um amuleto ou uma imagem de uma entidade, etc. No caso do mercado, é vendido diversos itens que podem ser usados em ritualísticas. São vendidos crânios de animais, animais mortos, bonecos, peles e por aí vai. Lá também há os sacerdotes, que guiam os clientes para comprar os itens que eles precisam para determinado ritual. Eles também servem como intermediários para a comunicação com os deuses. O mercado atrai não somente os praticantes do voodoo, mas também turistas do mundo todo.
Wittenoom. Wittenoom é uma cidadezinha ao norte da Austrália, sendo considerada um dos locais mais contaminados do mundo. A evacuação da cidade ocorreu devido à mineração de asbesto, ou amianto, uma fibra mineral usada geralmente para material de construção, mas também tem outros usos, tipo o ferro, que é usado em qualquer coisa. Porém, é um material com alto nível de contaminação e pode causar diversas doenças e até mesmo câncer. Vários países proibiram a comercialização e produção de asbesto, inclusive aqui no Brasil. Enfim, em Wittenoom, as minas locais causavam liberação de fibra de asbesto no ar, então as pessoas começaram a contrair problemas de saúde sérios. O processo de mineração acabou com o tempo, mas o status de contaminação da cidade era alto, então os serviços públicos foram descontinuados. Atualmente há um processo rolando entre donos de propriedades que fizeram um acordo com o Estado para a demolição das construções que restaram, com a finalidade de descontaminar a cidade. Cemitério de navios. Assim como os cemitérios de aviões, há também os cemitérios de navios, mas há uma diferença que o termo também se aplica a embarcações encalhadas. Na maioria dos casos, os navios são totalmente abandonados quando se tornam obsoletos. Já em outros, os restos são vendidos para reciclagem. E não é qualquer barquinho que é largado. Cruzeiros que são descontinuados também viram sucata. Monon High Bridge. Essa é uma ponte abandonada em Indiana, nos States, usada geralmente para fazer trilha. Assim, digamos que não tem nada demais sobre esse lugar, exceto que a ponte é marcada pelos assassinatos de Abigail Williams e Liberty German. Bom, esse é um caso um pouco extenso, então vamos para aquela resumida básica. No dia 13 de fevereiro de 2017, foi dado um dia livre da escola delas. As duas iam várias vezes para essa ponte. Elas tiravam fotos e andavam juntas por lá para fazer trilha. Depois de um tempo sem sinal das duas, elas foram declaradas desaparecidas naquela tarde. Houve uma busca das famílias das garotas e da polícia, que encontraram seus corpos próximos à ponte no dia seguinte. Dias depois, já havia começado as investigações do caso. Foi encontrado no celular da Liberty uma gravação de um homem se aproximando da ponte, que seria o suposto assassino, inclusive com um áudio de sua voz dizendo "Down the hill", que pode ser traduzido de várias maneiras. Não se sabe ao certo se ele falou só isso ou se era uma frase que foi reconhecida, só essa parte que ele falou. Enfim, a investigação continua até hoje e o culpado não foi identificado, apesar de já haver alguns suspeitos. Eu posso fazer um vídeo separado explicando os detalhes desse e de outros casos sem solução. Não que eu seja um Sherlock Holmes da vida, né? Longe disso. Eu já tenho um anotado para fazer aí, mas comenta caso você queira que eu faça e também quais casos você queira que eu cubra em um vídeo à parte. Jonestown. Jim Jones foi um pastor que criou o Templo do Povo, uma organização religiosa criada na época em que havia um racismo estrutural muito forte nos Estados Unidos e que a premissa da igreja seria para a luta pela igualdade racial. Jim, por ter crescido, digamos que sozinho, entendia como os negros eram rejeitados e segregados. O movimento cresceu muito, a ponto de que as pessoas deixavam a fé dominar sobre sua razão. Jim Jones era idolatrado a ponto de ser visto como um deus, e seus fiéis se submetiam às suas vontades. E eu nem preciso dar detalhes do que eu quis dizer com isso, certo? Foi criada então Jonestown, a fazenda no norte da Guiana. Em 18 de novembro de 1978, mais de 900 pessoas foram envenenadas e morreram. Não só adultos, como também crianças foram envenenadas. O Jim foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Eu, obviamente, não vou mostrar as imagens, que é chocante o negócio. Cavernas Gomantong. Esse é um grupo de cavernas repletas de bichos peçonhentos e asquerosos, como morcegos, ratos, vermes e baratas. Muitas baratas. Ao entrar na caverna é notável um grande fedor dos excrementos dos bichos que a habitam. E por incrível que pareça, esse lugar horrível é uma atração turística. Tipo, não interessa, o lugar fede, é cheio de bicho, mas os caras querem ir. Tem uma parte da caverna que é bloqueada por ser mais complicada de andar e necessitar de equipamento para exploração. Além de também ter um monte de bicho. Vallone dei Mulini. O Vale dos Moinhos são ruínas de construções feitas por volta do século XIII e XVIII, em Sorrento, na Itália. Muitos italianos frequentavam o lugar. Os moinhos eram usados na produção de trigo para fazer massa. Marceneiros eram chamados para trabalhar em uma serralheria, e alguns edifícios contavam com um sistema de lavanderias públicas. Por ser cercado por 2 rios em uma ravina, o local tinha uma umidade muito grande, e isso dificultava muito o serviço dos trabalhadores. Depois da industrialização, os moinhos caíram em desuso e foram abandonados, sendo rapidamente tomados pela vegetação. A Muralha da China Subterrânea.
foi construído no subterrâneo da China, um grande sistema de túneis usados para defesa contra bombas durante a Guerra Fria. Os túneis serviriam para proteger a população de ataques nucleares com uma capacidade de mais de 6 milhões de pessoas, e seriam ligados caminhos para evacuação, caso necessário. O complexo foi construído como se precisasse literalmente construir uma cidade embaixo da terra. A muralha subterrânea nunca foi usada para sua principal finalidade, e é fechada ocasionalmente para renovação e é aberta ao público. Prisão Leopoldov. Foi primariamente construída como uma fortaleza contra o Império Otomano. Mais tarde, no século XIX, houve uma reforma, transformando o forte no complexo penitenciário. Muitos dos presos eram políticos encarcerados pelo regime comunista, e o lugar não era para qualquer um não, velho. A prisão foi marcada por rebeliões pesadas que até danificaram as instalações. Em 1989, foi concedida uma anistia pelo presidente da época, porém, essa provisão não seria aplicada aos prisioneiros de Leopoldov, por estarem em uma grave incisão penal. Alguns dos presos que deveriam ter suas penas reavaliadas devido ao processo se revoltaram. Em março de 1990, os caras fizeram uma guerra dentro da prisão. Os presos se revoltaram e resistiram ao cárcere, criando barricadas e usando armas como barras de ferro e até bombas e lança-chamas, mano. Essa rebelião causou um prejuízo enorme e chegou a ser considerada a hipótese de fechar a cadeia depois do ocorrido. E em 91, 7 homens planejaram uma fuga que ocorreu na morte de 5 guardas. Houve uma operação da polícia para pegar os caras e os 7 foram capturados. Já houve decisões para fechar o complexo, mas a fortaleza ainda serve como prisão até hoje. O Cristo das Profundezas. O Cristo do Abismo é uma estátua de bronze localizada na Baía de San Frutuoso, na Itália, feita por Guido Galetti. Obviamente que a estátua foi feita na superfície e depois foi levada ao fundo do mar. De vez em nunca ele é tirado de lá para renovação e reparação de eventuais danos. Tiandusheng. Essa é uma cidade da China que imita muitas das características de Paris, inclusive uma réplica da Torre Eiffel. Tipo, a gente fala dos China, mas olha isso, os caras literalmente copiou uma cidade, moleque. A cidade foi inaugurada em 2007 com a premissa de abrigar milhares de pessoas e ser uma atração turística, mas acabou flopando devido a muitas construções estarem incompletas e carecer de infraestrutura básica, quase entrando no status de cidade fantasma. Mas por ser uma réplica não chega nem aos pés do projeto urbano realizado pelo Barão Haussmann para organizar a verdadeira capital francesa, que esse sim fez muita diferença para a França. E chegamos aos finalmentes. Eu gostei muito de ter feito esse iceberg, que inclusive deu um trabalhão para fazer. É claro que eu não pude cobrir muitos outros lugares que ficaram de fora. Esse tema é quase que infinito, então comenta outros lugares estranhos que você conheça e que não estavam nesse iceberg. Enfim, se gostou já sabe a ladainha, fique na paz e até a próxima.